Imagina que todos os vídeos que eu já criei sobre Forex saíssem do ar e que eu só tivesse mais um vídeo para criar para o resto da vida do canal para explicar o que é o Forex, como ele funciona, explicar uma boa estratégia e uma boa gestão de risco. Qual seria esse único conteúdo? No vídeo de hoje é isso que você vai assistir. O único conteúdo que eu criaria caso eu não pudesse criar mais conteúdo nenhum e tudo que eu já expliquei no passado fosse retirado do ar. Quais seriam as minhas explicações, como eu falaria para você seguir no mercado. Eu vou explicar sobre estratégia, gestão de risco, como funciona o mercado, dicas práticas de como você entende os movimentos do mercado de Forex, vai ser muito legal, espero que vocês gostem, tá? Vou compartilhar minha tela e eu poderia começar falando sobre o que é o Forex, todo esse passo a passo, mas eu sei que as pessoas querem saber o quê? Estratégia, gestão de risco, como funciona. Então a gente vai começar com essa parte. Por quê? Porque aí você aprende tudo o que você quer em relação à estratégia e gestão de risco, e todos aqueles que são mais iniciantes e querem aprender um pouco mais sobre a lógica do mercado de Forex, ficam comigo até o final. E aí aprendem também alguns detalhes que às vezes você não sabe. Se eu, inclusive, pudesse ensinar uma única coisa sobre gestão de risco para você, seria isso daqui. Arrisque pouco por operação. Dessa forma você vai se manter vivo mais tempo e provavelmente você vai encontrar o seu caminho. Arrisque pouco, vá devagar. Tá? Vale mais a pena você sempre pensar naquilo que você pode perder caso você esteja errado. E você vai estar errado muitas vezes no mercado. Então, o meu ponto de vista é esse. Ó, tenho lá $200 para começar, eu vou arriscar $2 por operação? Não, não vai arriscar $2 por operação não. Vai arriscar 50 centavos por operação. Sabe aquela regra lá do 1%? Esquece isso, cara. Vai falar, não, vou arriscar 1% por trade. Sabe quando eu percebi que essa é uma regra muito complicada, principalmente para quem está começando? Quando eu comecei a operar nas mesas proprietárias, porque lá você tem muitas regras que não podem ser quebradas, principalmente em termos de prejuízo. Você não pode ter um prejuízo maior do que 5% no dia, 10% no total. Quando você começa a operar arriscando 1%, por exemplo, por trade, que é o que todo mundo normalmente faz, você começa a perceber que esse 5% no dia pode ser atingido assim, ó, rapidamente. É só você perder um pouco a mão no controle emocional que está lá. Você vai perder 5, 6 operações no dia e vai perder o que você não poderia para passar lá naquele teste. Então, o que eu posso te dizer, em termos práticos do seu dia a dia, é arrisque pouco, menos possível, até para você entender e sentir bem o mercado, beleza? Fora isso, outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, porque a gestão de risco ela é mais importante do que a estratégia, é sério. Se você tiver uma boa gestão de risco, e aprender tudo que eu estou te falando aqui, você vai sobreviver no mercado. Se eu te ensinar uma boa estratégia e não falar sobre gestão de risco, você não vai sobreviver no mercado. Eu posso colocar duas pessoas no mercado, uma que aprendeu sobre estratégia e a outra que aprendeu sobre gestão de risco. Qual das duas vai sobreviver provavelmente? A que aprendeu sobre gestão de risco. Você pode não saber nada de estratégia. Se você tiver uma boa gestão de risco, você sobrevive. E no começo, principalmente, esse é o mais importante. E depois, quando você vai ganhando dinheiro, também é muito importante você conseguir sobreviver. Porque senão, você ganha no pingue e perde no balde. Quem nunca passou por esses processos? Ah, tô indo bem, uma semana, 2, 3, 4, 5, de repente, num dia perde tudo. Quem é trader sabe, isso acontece. Então, qual que é a minha dica para você? Arriscar pouco, então vou arriscar lá 0,5% por operação, beleza? Ou menos, muito pouco. Pense em um valor financeiro para você estar tranquilo. Ah, cara, se eu perder $1 numa operação, tá tranquilo. Se eu perder $10, tá tranquilo. Se eu perder $1.000, tá tranquilo. Eu não sei qual é o seu valor, mas pense no valor que é muito baixo. Para você é indiferente. E vá operando esse valor. Você vai ver que funciona. Essa dica ela é essencial. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante também, risco-retorno. Dois fatores e pilares básicos da gestão de risco. Se eu vou entrar numa operação, eu tenho que entrar nessa operação para ganhar 1,5 vezes o meu risco. Como assim? Se você é iniciante e não entendeu nada, quando eu vou fazer uma venda, por exemplo, eu acho que o mercado está muito esticado aqui. Ah, vou vender agora. Vou deixar meu stop loss aqui, dar um pouco de espaço para o mercado, deixar lá no 1,08,500. Estou arriscando meus $200. Ah, o meu risco, que eu estou tranquilo aqui, $200. Qual é o meu objetivo de lucro? Pelo menos $300. Por quê? Porque eu estou calculando 200 vezes 1,5. Então, se o meu risco é 200, o meu objetivo tem que ser 300. Dessa forma, e arriscando pouco, o que vai acontecer no longo prazo? Mesmo que você acerte só metade das operações, então você fez 5 operações deram certo, 5 operações deram errado. Mesmo assim, como você ganha aqui 300 em cada uma delas vezes 5,
e aqui você perde 200 vezes 5, aqui você perde um consolidado de 1.000, né? E aqui você ganha um consolidado de 1.500. E aí no final das contas você está ganhando 500. É muito importante seguir esse tipo de estrutura. Eu sei que muita gente vai falar, cara, mas e se eu acertar mais operações do que eu erro? E se meu índice de acerto, por exemplo, for de 80%? Aí eu não posso trabalhar com 1 para 1? Pode, você pode trabalhar com o que você quiser. A questão para mim é a seguinte, eu nunca consegui de forma consistente ganhar dinheiro no mercado sem pensar no retorno potencial muito maior do que o risco. Porque existem momentos que a estratégia começa a dar errado, cara. E nesses momentos, mesmo você confiando muito, mesmo você sabendo que o índice de acerto é alto, ficar ali naquele looping, vai para trás, vem para frente, é muito ruim. Então, pelo menos 1.2, se você acha que 1,5 para 1 é muita coisa, 1.2, alguma coisa a mais, o seu potencial de retorno tem que ser maior do que o seu risco, no meu ponto de vista, pelo menos. Então, essa seria a segunda coisa que eu falaria para todo mundo, se eu pudesse. Retorno potencial maior do que o risco. Não pode ser muito maior. Por quê? Senão você sai um pouco da lógica do mercado. Eu vou fazer uma operação aqui, mas meu retorno vai ser de 10 vezes o meu risco. Problema, para o mercado andar 10 vezes para baixo, o que ele andaria para cima, você tem que pegar um baita do movimento do mercado, às vezes uma tendência muito longa. Então você tem que pensar na lógica das coisas. Olha, 1.5 para 1, mais ou menos está ali, né? O mesmo tempo que o mercado provavelmente demoraria para atingir meu stop loss, um pouquinho mais ele chega no meu take profit e tal. 2 para 1, começa. 10, 15 para 1, esquece, o mercado vai demorar muito para chegar lá, se chegar, você tem que pegar um movimento muito longo. Então, foca em ganhar um pouco mais. A matemática só tem que estar a seu favor, tá? Esse seria também um ponto muito importante. Então, duas situações, risco por trade muito baixo e retorno potencial sempre maior do que o risco. Então, a gente aprendeu duas coisas que, com essas duas coisas, as chances de você não quebrar já são muito grandes. Se você está arriscando pouco por operação e se o seu retorno potencial é maior do que o risco, você não vai quebrar. Não vai quebrar. Você está gostando desse vídeo? Antes de terminar, dá uma olhada na descrição, porque eu deixei vários links importantes. Por exemplo, o nosso Telegram, 100% gratuito. Análises, informações, notícias. Cara, a gente tem um time de analistas que prepara vários conteúdos para que você fique pronto para operar no mercado todos os dias. Fora isso, a gente tem o link para as corretoras que eu uso. Eu já uso as mesmas corretoras há muito tempo, são empresas confiáveis, com um ambiente de negociação muito bom, métodos de depósito e resgate muito interessantes, Crypto, Pix, entre outros. E fora isso, a gente tem outros links para os nossos cursos, mentorias, Telegram com sinais e tem muita coisa aí. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo e também se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários porque vai ser um prazer responder. Outra coisa que é muito importante também, e aqui principalmente para quem está começando, conforme você for perdendo dinheiro, as coisas vão dando errado, reduza o tamanho da posição, não aumente. Todo mundo pensa, cara, agora eu já ri muitas operações, eu tenho um índice de acerto aqui alto, vai chegar uma hora que eu vou acertar, então eu vou aumentar a mão. Não, reduza a mão. Reduza a mão, porque se está dando errado, você está lendo o mercado errado, ou você está descompensado emocionalmente, ou sua estratégia não está funcionando naquele momento. Então reduz a mão. Errou 3, 4, 5 operações seguidas, reduz a mão. Minha dica sobre gestão de risco para você é essa. Reduz a mão, opera pequeno, vai devagar, retorno potencial maior do que o risco e vai indo porque você vai plantando e vai dar certo. Vai dar certo se você tiver uma boa estratégia, tá? Agora falando sobre estratégia. Eu já comentei várias vezes sobre isso no YouTube, no Instagram. Para mim existe a minha estratégia do TTI, que sinceramente é a melhor estratégia que eu já vi. Eu estudo muito o mercado, eu estudei tudo sobre ICT, Smart Money Concepts agora, nesses momentos aí que a galera ficou nessa febre, e para mim não funciona, não é algo que tem todos esses potenciais momentos que a galera fala tanto. Eu gosto muito de Wyckoff, sempre gostei. Gosto muito da teoria de Dow, teoria de Elliott, tem muitas coisas que eu acho que funcionam. Gosto muito de indicadores. Existem até coisas dentro do ICT e de outras teorias de Smart Money Concepts que funcionam também, mas unindo todas essas coisas que eu já vi, para mim, de longe, a minha estratégia é a melhor. Sinceramente, não estou falando para você comprar nada, não quero que você compre meu curso, mentoria, nada. Isso daqui é o último vídeo que eu estou fazendo, não falo mais de nada, não venderia curso, não faria nada. A minha estratégia eu manteria porque eu acho ela realmente diferenciada em operações mais longas, porque o meu foco é swing trade. Então eu faço operações mais longas. Eu consigo identificar muito bem os momentos de mercado, muito bem as reversões e muito bem aquelas situações que são claras. Então meu índice de acerto é alto e meu retorno potencial é muito alto em relação ao meu risco. Duas coisas que é difícil da gente unir. Se eu não tivesse a minha estratégia, o que eu faria? Porque essa é a sua pergunta com certeza agora. Eu usaria uma estratégia que eu já falei aqui no YouTube, já expliquei, que é tão simples quanto isso. Você vai colocar
um gráfico de H4, nada mais, nada menos, um gráfico de H4. Vai vir aqui, ó, indicadores, MACD, Moving Average Convergence and Divergence. Não use o indicador do MetaTrader. A gente vai falar um pouco sobre plataforma ao final, porque aí fica mais para os iniciantes. Use o do TradingView, tá? São só essas duas ferramentas, um gráfico normal e o MACD. O que você vai fazer? Você vai definir suportes e resistências que são muito claros. Então, se você quiser até tirar o MACD aqui, você pode tirar. Defina pontos no H4 que eles estão muito claros. Então, por exemplo, a galera me pergunta, como você define um ponto? É isso daqui, ó. Eu vejo uma grande objeção no mercado a um preço, é ali meu ponto. Então você vai perceber que existe, isso eu explico desde sempre, ó, AV, teoria do AV. Ou você tem que ter um A, ou você tem que ter um V. Não adianta ter um U, não é a teoria do AU, é a teoria do AV, VA. O cara tem que fazer isso, ou tem que fazer isso. Não pode fazer isso e não pode fazer isso, tá? Então, quando você encontra esses pontos, você simplesmente traça e não tem muito segredo, sinceramente. Ó, você vem aqui, bate aqui, aqui é um ponto importante, aqui é um ponto importante, o mercado bateu e reagiu, aqui em cima é um ponto importante também. E aqui bateu várias vezes, então também vou tratar como um ponto importante e é óbvio, lá em cima, aqui. Então, tenho vários pontos, para baixo eu tinha um ponto que já tinha sido respeitado aqui, e mais para baixo eu tenho esse ponto aqui do 105,360. Legal. Então, imediatamente, eu posso até tirar todos esses, porque eu não tenho que ficar focado também em tanta coisa assim. Qual que é imediatamente o meu próximo ponto? É aqui em cima. E eu tinha um último ponto que era aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá? No 107,970. Legal. Então, eu faço isso no H4, um gráfico de 4 horas. Legal? Eu vou traçar o meu ponto num gráfico de 4 horas. Deixo o meu ponto traçado e vou para o meu gráfico de H1. No meu gráfico de H1, aqui sim eu preciso do meu MACD. Meu MACD ele vai ser importante. Por quê? Porque quando o mercado bater no meu ponto, quando o mercado bater no meu ponto, eu vou esperar algum sinal do MACD. Qual que é esse sinal? Por isso que eu falo, a estratégia mais fácil que existe. Não tem como ser mais fácil do que isso. O sinal é simples. Se a linha azul cruzar a laranja para cima, ou seja, se o MACD, o histograma aqui, ó, tá vendo esse histograma? Isso aqui é um histograma. As linhas, na verdade, talvez você não tenha percebido, mas elas só representam para onde o histograma está indo. Né? Então, quando o histograma virar de alta, você compra. Quando ele virar de venda, você vende. É claro que você vai comprar no suporte e vender na resistência. Você vai comprar quando está barato e vender quando está caro. Você não vai fazer o contrário. Então, no nosso trade aqui, por exemplo, que é uma coisa que a galera pergunta, mas você traçou esse ponto? Eu tracei. O MACD virou? Não virou, cara. Mas eu sei que ali é um ponto. E eu sei que suportes e resistências são regiões. Então, o mercado pode ir um pouco mais. Por isso que eu fico esperando, cara. Eu fico esperando, tá ali, ó. Se o meu MACD no H1 virar, eu vou vender. Se o mercado estiver acima dessa resistência, eu vou vender. Mas por que você não vendeu aqui? Pô, é simples. Porque aqui não estava na minha resistência era aqui, ó. Então eu não vou vender. Por que você não vendeu aqui? Porque não quero isso aqui. Aqui, bom, se eu tivesse traçado o meu ponto aqui, eu entraria, senão não. Então eu vou ficar esperando o quê? Simplesmente o meu MACD aqui, ó, cruzar para baixo. Se ele não cruzou para baixo, não faço nada. Mas no M30, de novo, H1, não tem segredo. Outro dia eu fiz um vídeo até aqui pro YouTube, mas esse vídeo você não poderia acessar se a gente estivesse falando a verdade sobre não ter mais nenhum vídeo do YouTube. Que era desse trade aqui, cara. Era o trade mais óbvio da história. Eu falei isso pra galera, aí teve até um comentário de um cara no YouTube. Tem gente que acredita nisso ainda. Eu falei, cara, se não acredita é simples. Sabe o que você faz? Vai lá e vê todos os pontos. Agora, o mercado tá batendo aqui, ó. Vai dar trade. E esse ponto de baixo era o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Esse daqui era um baita suporte. O mercado rompeu esse suporte e veio descendo. E a gente ficou esperando. Por quê? Porque embaixo tinha mais um ponto lá no H4 que se você traçasse uma linha, ó, era super importante. Então, de novo, o mercado ele vai trabalhar com regiões. Quando o mercado chegou lá perto, o que eu fiz? Bom, tá chegando numa região, cara. Eu vou começar a olhar o meu MACD. E aí você olha o MACD e fica esperando ele virar. Não tem segredo, cara. Agora, o mercado tá batendo nessa resistência, não tá? Ó, vamos lá. Para você que é mais novato, não entendeu ainda, ó, o mercado tá batendo aqui, não tá? Isso aqui se chama resistência. Por quê, ó? Coloca um gráfico em linha, não precisa ficar com o gráfico em candle. Às vezes você não entende muito bem o que funciona o candle e tal. Vem aqui, ó. Você consegue perceber? Colocar até um sorrisinho aqui, ó. Você consegue perceber que esse ponto é um ponto importante? O mercado bateu do jeito que ele bateu, ele virou para baixo. Ou seja, isso daqui é um ponto importante. O mercado está chegando num ponto importante. E aí eu fico esperando. No H1, que é um time frame um pouco menor, mais longo, suficientemente longo, para eu saber que se o mercado virar aqui, vai dar um bom trade. Essa é a estratégia. E como eu defino stop loss, take profit? Simples, cara. Você vai
Quando o MACD virar, então vamos pegar aqui uma situação que tem acontecido, que foi a da Libra, né? A gente tinha esse ponto aqui de baixo, que foi tocado algumas vezes, e aí eu tava olhando aqui, ó, o mercado, né? Era isso aqui que a gente tava falando. Então o mercado foi lá e rompeu. Veio para baixo. Eu fiquei esperando. Pô, o MACD deu o primeiro trade aqui. Comprei. Que é o que eu sempre falo, né? Lembra do índice de acerto? Ah, eu deixei sem stop. Não, cara. Exatamente no momento que eu comprei, o que eu fiz? Bom, tem que ter um stop. Então, o MACD virou, eu fui lá e comprei. Ótimo. Se eu comprei, aonde que vai ser meu stop? Vai ser um pouco abaixo da mínima. Existe uma ferramenta chamada ATR Bands, que vai ser um outro indicador que você vai colocar aqui, ó, ATR Bands. E aí você usa o ATR Bands aqui, ó, configuração padrão, 14, pode usar 14 e 2. E faz isso, ó. Se eu comprei, eu sei que o gráfico fica muito embananado, mas você precisa ter uma referência, você não sabe nada, você não tem uma estratégia, você tem que saber onde que eu vou estopar, se der errado. Vou me basear em volatilidade. Como que eu me baseio em volatilidade? Com a TR? Então, pô, comprei aqui. O meu stop loss vai ficar onde? Vai ficar aqui, ó. Cara, é isso, vai ficar mais ou menos no 1,25,762. Por quê? Porque o ATR está batendo, quando eu faço minha compra, o ATR está me falando, ó, se o mercado perder esse ponto, esquece, deu ruim. E meu take profit vai ser de 1,5 vezes. Ah, legal, deu errado, deu. E depois? Pô, o mercado foi mais para baixo, então vamos lá, o mercado te estopou, foi mais para baixo e virou de novo. Legal, então eu vou fazer o quê? Comprar. Por quê? Porque se está no suporte ou numa resistência, o MACD me dá compra ou venda, né? No suporte compro, na resistência venda, eu compro. Então eu compro, coloco meu stop loss aqui, coloco meu take profit de 1,5 vezes, pronto. Fiz 2 operações. Numa operação eu perdi, tomei o stop, então perdi lá $100, imaginar, $200, $50, sei lá quanto que você quer arriscar. Perdi aqui eu ganhei 1,5 vezes. E olha o quanto que o mercado ainda andou, mas tipo, esquece, a gente não vai, aqui é isso. Fizemos 2 trades, não vou ficar, porque olha quanto, não, básico, 1,5 vezes meu risco. Por isso que o seu risco ele se baseia no financeiro. A galera vem e fala assim, eu vou operar sempre 0,01 lote. Não, cara, por quê? Porque a volatilidade do mercado aqui, ó, pode ser diferente do mercado aqui. Então nesse trade aqui, seu stop loss era de 260 pontos, 26 pips. Nesse aqui era de 323 pontos. Então sua posição pode ser que ela mudasse, tá? Então aqui é só um parênteses. Você define o seu risco por trade em termos financeiros. Como que você faz isso? Usando várias ferramentas existem. Várias. Uma delas é o MyFXBook Position Size Calculator. Como que você faria isso, então? Ó, tô aqui, coloquei o ativo GBP/USD. Eu vou comprar GBP/USD. Legal. Eu vou comprar no 1,26090 e meu stop loss é no 1,25767. O TradingView é bom que ele já te dá os pontos. Distância, 323 pontos, tá vendo ali? 323 pontos é o quê? 32,3 pips. Você consegue perceber que na hora que eu passo o meu mouse em cima aqui, ó, ele me mostra esse valor, 32,3, sabe o que é isso? Pips. Muita gente não sabe. Pontos e pips tem uma diferença. Cada 1.000 pontos são 100 pips. Cada 10 pontos é 1 pip. Então, 1.000 pontos são 100. 323, que é o que a gente estava falando, que é a distância, né? Pô, o mercado caiu até aqui, são 32 pips. São nomenclaturas, coisa que o mercado usa. Então, legal, 32 pontos. Você tem que, né, sempre calcular da forma certa. Tem uma conta aqui de $1.000. Eu quero arriscar. Eu vou sempre mudar para o financeiro aqui, quero arriscar $10. Eu sempre mudo isso daqui para o financeiro. Eu só tem que saber arriscar o financeiro da conta, né? Falar, cara, é isso aqui que eu estou disponível para arriscar agora. Porque às vezes você quer descer o financeiro e tal. Qual é o meu stop loss? 32 pips. Calcula aqui minha posição. Cara, minha posição é 0,03 lotes. Então eu vou vir aqui, quando eu for comprar lá no meu MetaTrader ou na ferramenta que eu use para comprar, vender, TradingView, MetaTrader, CTrader, o que quer que seja. Cara, você vai vir aqui e comprar 0,03 lotes. E ponto. Você usou uma ferramenta de gestão de risco, estratégia de gestão de risco, pronto. Você está pronto para o mercado, cara. Não tem muito segredo. Não precisa ficar embolando muito a cabeça, não. Espera o MACD chegar lá no suporte e resistências. Mas Murilo, às vezes demora. Cara, às vezes demora, né? Eu queria que fosse assim todo dia, a gente tivesse trade, mas não é. Então é claro que não vai toda hora ter trade. Pois daí não existe. Você ter uma boa estratégia é saber quando não operar. Um bom trader também sabe quando não operar. Você não vai ter oportunidades ali todo momento, bum, 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 não sem parar tal. Porque às vezes o mercado vai ter tendência, às vezes vai estar derivando. É difícil, cara. Não tá sempre acontecendo as coisas. Eu gosto muito de surfar. E para mim o mar, ele tem
algo que é incrível e uma correlação com o trading que é inacreditável. Quando você vai surfar, às vezes tá bom, às vezes tá ruim. Hoje lá cedo eu tava surfando, tava bom, às vezes tá ruim, às vezes o vento tá bom, às vezes tá ruim. Às vezes o vento tá bom numa praia, às vezes tá na outra. Às vezes tem ondulação, às vezes não tem. No verão, você não vai conseguir surfar tanto. Muita gente não sabe, acha que o surfista gosta do verão. Não, o surfista não gosta de verão. O surfista gosta do inverno, porque vem a frente fria, traz as ondas. Então, o mar é assim, cara, ele tem a dinâmica dele. Não adianta você entrar no mar com determinadas condições e entrar com uma estratégia para outras condições. Não tem como, entende? É a mesma coisa que o Waze. Talvez porque falar do trânsito, o Waze é algo que as pessoas às vezes usam no seu cotidiano, todos os dias. Cara, você vai lá todo dia por um caminho, beleza? E aí você vai cortando e tal, você encontra um caminho mais rápido. Você olha no Waze no dia seguinte e o Waze está te falando, olha, esse caminho aqui tem uma obra. Não adianta você seguir essa estratégia que você seguiu ontem, porque o que funcionou ontem não vai funcionar hoje. Se você pegar um espaço amostral suficiente, lá indo da sua casa para o seu trabalho todo dia, com certeza você já saca quais são os melhores caminhos, não é verdade? Você já saca, você já sabe, fala, cara, esse caminho aqui na maior parte dos dias está mais rápido. Mas mesmo assim você coloca no Waze, não coloca? Por quê? Porque você sabe que pode ter tido um acidente ali. Pode estar diferente naquele dia o tráfego. As coisas podem não estar fluindo bem por aquele caminho, você vai para outro. No mercado é a mesma coisa, cara. Não adianta você querer operar todos os dias o mesmo ativo. Não adianta você querer operar todos os dias achando que vão existir oportunidades. Porque não vai, cara. Às vezes as coisas vão estar fluindo, às vezes não. Então o que você faz? Espera. Se o trânsito está muito complicado e você pode esperar para sair depois de 1 hora e você sabe que provavelmente depois de 1 hora vai estar tranquilo, você não faria isso? Não tem nenhum compromisso, não tem nada, você não vai esperar? No mercado você não tem compromisso nenhum. Ninguém está te colocando uma arma na cabeça para você comprar ou vender nada. Você escolhe quando você entra e quando você sai. Tudo está na sua mão, você não tem obrigação de nada. A escolha é 100% sua. Esse é o único vídeo que você tem que assistir, essa é a única mensagem que você tem que lembrar. A escolha é sua, você não precisa fazer nada, cara. Você pode ficar sentado aqui, olhando o dia inteiro, sem fazer absolutamente nada. Por quê? Porque sua estratégia não deu uma oportunidade. E aí você vai esperar. Você tem uma estatística em relação aos seus trades que se baseia nas premissas da sua estratégia. Se você sair da sua estratégia, você já não tem estatística para confiar. Nem o risco-retorno vai te ajudar, entende? Nem um risco por trade baixo vai te ajudar, porque você vai fazer várias operações ao longo do dia, vai fazer um monte de coisa ali se embolando. Então tenha calma, use uma estratégia que é boa, com calma, espera. 1 hora vai chegar, o trade vai abrir, você vai lá e vai comprar ou vender. E não fica pensando muito, não. Não precisa pensar muito. Só faz o que está sendo falado para fazer. É meio que máquina. Vai lá e faz. Acabou. Não pensa muito, tá? Beleza. Dito tudo isso, agora a gente tem que falar um pouco sobre a estrutura do mercado. Por que isso funciona? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, ah, não, faz isso, suporte e resistência, MACD e tal. Por quê? Se alguém me perguntou por quê, essa pessoa ela tem mais chance de ter sucesso no mercado do que as outras. É importante você se questionar. Por quê, Murilo? Simples. O mercado de Forex, e a gente está falando só de Forex aqui, ele anda em bloco. A gente está vendo a relação de duas economias. Então eu estou vendo a relação do euro com o dólar. Ao contrário de uma ação, por exemplo, as ações da Apple, tá? Eu vou colocar aqui um histórico, só para você entender a minha lógica. Nos últimos anos, vamos comparar o comportamento do Forex, do euro-dólar, com as ações da Apple. Deu para entender a lógica? As ações da Apple, elas podem subir ao infinito. Ao infinito, não tem fim. Vou colocar num gráfico mais curto aqui para você conseguir sacar a ideia. Cara, ó, continua subindo. Por quê? A valorização, ela não tem limite. Quanto mais a empresa crescer, mais ela for lucrativa, maiores os dividendos, maior o retorno para o acionista, mais ela vai se valorizar. É como um imóvel. Quanto maior o número de pessoas que querem morar ali, maior o número de pessoas que querem alugar, arrendar um apartamento naquela região, menor o número de terrenos, maior vai ser o preço daquele terreno e do metro quadrado. É tão simples quanto isso. No Forex, não. A gente está vendo a relação entre dois ativos, entre o euro e o dólar. E aí entra um equilíbrio econômico. Por quê? Porque se o Banco Central Europeu começa a perceber que o euro está perdendo muito valor em relação ao dólar, ele já sabe que isso vai ter um impacto nas importações, então em tudo que é importado. Então, se eu tenho, por exemplo, o Brasil é um caso muito fácil de explicar isso. Eu tenho lá o real brasileiro valendo 5-1. A galera tá mesmo, tá equilibrada aqui, legal, a economia, as coisas que são importadas, tem muitos bens importados, produtos, insumos. De repente, o dólar passa a valer R$20. Então, para comprar $1, você precisa de R$20. Você já imaginou qual vai ser o preço do combustível, do solvente, das coisas que são importadas, dos eletrodomésticos, dos equipamentos eletroeletrônicos? Então, não tem como você manter
a sustentabilidade da economia sem algum tipo de previsibilidade mínima, pelo menos, em relação à moeda. A moeda é um ativo importante para o país e para aquela economia. Então, como que os governos vão balizando todas essas previsibilidades, esses equilíbrios? Através da taxa de juros, por exemplo. Então, por exemplo, quando você vê uma moeda de um determinado país se desvalorizando muito, o que aquele país faz? Sobe os juros. Por quê? Pô, se eu subir a taxa de juros, a minha moeda se torna mais atrativa. Então o investidor estrangeiro vai querer comprar minha moeda, porque eu vou remunerar melhor esse investidor. E é toda a lógica do mercado de Forex na prática, no seu dia a dia. É assim que as coisas funcionam. Então, é o maior mercado em termos financeiros do mundo. É um mercado descentralizado. Não existe bolsa de Forex. Isso não existe. É um mercado descentralizado, um mercado interbancário. São os bancos ali operando. Por quê? Porque chega um determinado exportador e fala, olha, eu quero mandar lá laranja do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Europa. Como que eu faço? Pô, você tem que fazer uma operação de hedge, você não pode ficar ali exposto ao câmbio, às oscilações do euro e do dólar. Então, quero comprar euro para vender dólar, quero montar uma operação. A Apple hoje ela é responsável por grande parte do volume financeiro do Forex. Por quê? Porque ela tem componentes e produtos vendidos no mundo todo. Então o cara tem que fazer algum tipo de proteção em relação às variações cambiais, senão ele está perdido. Tudo isso é o Forex na prática, feito pelos bancos, os bancos operando. Quando a gente pensa em Forex, a gente tem que pensar em banco, mercado interbancário, bancos, bancos centrais, e essa galera que está aqui no topo, né, da cadeia alimentar ali, define o que vai acontecer. Não tem papo, não tem conversa, cara. O mercado de Forex é um mercado fundamental para a economia, primeiro de tudo, e é um mercado que vai se movimentar pelos fundamentos econômicos. Taxa de juros, emprego, como a economia está se comportando, qual é a confiabilidade em relação àquele país, em relação ao posicionamento fiscal daquele país. Cara, esse país ele está com algum tipo de problema para pagar os seus credores, não está. Eu confio que essa moeda é forte, que esse país vai continuar pagando suas dívidas. O governo não consegue arcar com todos os seus gastos. Nenhum governo do mundo, a maior parte, não nenhum, mas a maior parte. Então, eles emitem dívida. O investidor quer saber se essa dívida vai ser honrada. E se essa dívida tiver algum risco de não ser honrada, os juros vai ser maior. O juro sendo maior, aquela moeda tende a se valorizar. Mas ao mesmo tempo, se eu não estou confiando naquela moeda, eu não quero ter aquilo em carteira, então pode ser que se desvalorize muito mais forte, mesmo que os juros continuem subindo. Não é o caso da Argentina? Pô, você pode subir os juros para 150% ao ano. Eu não confio que você vai me pagar. Você já deu calote no FMI quantas vezes nas últimas décadas? Não confio, cara. Para eu te colocar dinheiro é tipo emprestar para alguém que toda hora tá indo pro Serasa. Você vai emprestar pro cara? Vai, mas você vai querer ali um juros muito alto para compensar rapidamente esse seu risco. Risco-retorno. No Forex é a mesma coisa, cara, é a mesma lógica. Então, parta desse princípio para entender agora todo o resto. O que é o Forex? Foreign Exchange Market, mercado global de moedas. No mercado global de moedas, a gente tem uma estrutura de consolidações e grandes movimentos. Consolidações e grandes movimentos. Então o que você vai ver na maior parte do tempo não é como no mercado de ações ou outros mercados que você pode conhecer, que o mercado vai fazer assim, ó, vai continuar ad eterno numa tendência de alta. No longo prazo sempre sobe. Não, cara, o mercado de Forex ele vai ganhar uma tendência, ele para. Por quê? Chegou num novo equilíbrio. Aí ele ganha uma tendência, ele para. Quando essas tendências acontecem, e tudo isso eu estou desenhando para você muito simples de ver, não é tão bonito assim não, tá? Mas quando a gente olha a estrutura geral, é mais ou menos uma estrutura onde os equilíbrios, eles precedem as grandes rupturas. Então, de repente, cara, o país está com um problema fiscal. Todo mundo começa a olhar para aquilo como um risco, e aí o próprio governo tem que aumentar a taxa de juros. Com isso, a moeda se valoriza pra caramba. Ou a inflação, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, continua persistente ali, continua, enfim, pegando mesmo no calcanhar das pessoas, aí chega uma hora que o governo fala, a gente vai manter a taxa de juros super alta, mesmo que o resto do mundo todo reduza a taxa de juros. E aí você tem uma grande ruptura. O dólar ien é um bom exemplo disso. O dólar ien não para de subir, faz 2 anos. Por quê? Porque o Banco Central japonês ele resolveu que ao contrário do resto do mundo que estava subindo juros, ele ia manter a taxa de juros parada, negativa. Enquanto a taxa de juros dos Estados Unidos, quase 6%. Então, imagina, a taxa de juros de um país, quase 6%, imagina 5,25%, enquanto no Japão a taxa de juros negativa. Para onde você vai levar seu dinheiro? Você é um grande investidor. Você pega seu dinheiro, tira do Japão, coloca nos T-bonds, lá nos títulos públicos americanos. Isso faz com que entre 2021
e 2024 o ien japonês ele caia de forma vertiginosa em relação ao dólar. O dólar se valorizou quase que 35% em relação ao ien. Isso é uma grande ruptura. Por quê? Porque é uma ruptura inesperada, é um desses movimentos que acontecem aqui. Mas se você olhar para trás, por quanto tempo a gente não teve algum tipo de consolidação? Por mais que seja uma consolidação longa, tá, galera? Não é que o mercado fica dentro de um suporte e resistência para sempre. Não, cara, você tem consolidações, rupturas. O mercado consolida aqui, de repente rompe, né? Entra numa tendência, volta. São os equilíbrios e desequilíbrios do mercado, né? Com as expectativas. Mas isso daqui não é normal. 36% não é normal. Por quê? Porque se você olhar todas as outras moedas, você vai perceber que apesar de uma valorização ou outra aqui no mesmo período, a gente não tem uma queda desse tamanho. Por exemplo, o euro-dólar caiu 12%, voltou, né? Então uma variação ali caiu 10, depois caiu mais 10, depois agora voltou para o 0 a 0. Então essa é a lógica. Estrutura, rompimento, tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Por isso que quando você vê grandes suportes, grandes resistências e pontos fundamentais do mercado, a ideia geral é de que esses pontos vão ser mais ou menos respeitados na maior parte esmagadora do tempo. Porque na maior parte esmagadora do tempo o mercado tem equilíbrio. Se o mercado está em equilíbrio na maior parte esmagadora do tempo, o que você vai operar? Reversão. Então você vai achar um suporte ou uma resistência e vai esperar o MACD te dar um sinal para operar uma reversão. Porque na maior parte do tempo o mercado vai reverter. Então, dito tudo isso, o que a gente tem dentro do mercado de Forex na parte prática das coisas? Eu acho que essa agora começa a ser uma parte que você tem que prestar atenção. Foreign Exchange Market. A gente tem os ativos, certo? Então eu tenho lá os meus ativos, por exemplo, o euro-dólar. O euro-dólar ele custa 1,10, vamos imaginar. Isso é um número. Quantos dólares eu preciso para comprar um euro? Eu preciso aqui, ó, 1,10, e aí eu tenho o meu euro-dólar, tá? Então, essa é a minha lógica. Eu preciso de $1,10, vou até colocar aqui para ficar mais fácil para você entender. Eu preciso de $1,10 para comprar o quê? 1 euro. Então, você está vendo lá a cotação 1,10. Só que no mercado de Forex, a gente tem mais casas decimais, galera. Então, o 1,10 não acaba aqui. Isso daqui é a economia real. No mercado de Forex, tem mais 3 casas decimais. Essas 3 casas decimais aqui a gente chama de pontos. Então, vamos imaginar. O euro-dólar está 1,10, 100. 100 o quê? 100 pontos. 1,10, 100, 1,10, 200. E se tiver 1,10, 101, quer dizer que subiu um ponto, ou caiu um ponto, né? Então, um ponto. Essa é a unidade mínima de variação. Antigamente, a variação mínima, ela não era de 3 casas decimais, eram 2. Então, o mercado podia, aqui ó, para ele podia ir de 1,10,00 para 0, aqui 1. Falar, mas Murilo, se eu colocar mais uma casa decimal aqui, ó, é como então se antes ele pudesse andar só 10 pontos de cada vez? Olhando a relação de hoje, é como se antigamente o mercado andasse sempre 10 pontos por vez, né? Ele andasse mais. Na época, como se chamou isso? PIP, Percentage in Points. Cara, no final das contas, o que você tem? Hoje, cada 10 pontos equivalem a um PIP. Por quê? Porque você adicionou só uma casa decimal. Não dificulta muito, não. Ó, tem 3 casas decimais. Quando anda, qual que é a unidade mínima? 1 ponto. Cada 10 pontos é um PIP, tá? Então, cada 10 pontos é um PIP. Esquece isso daqui, não tenta não se confundir, só pensa nisso. Anda de ponto em ponto, cada 10 pontos um PIP. Por que eu falo isso? Porque quando você estiver definindo o seu stop loss, você vai ter que indicar o número de pips. E aí você vem na sua plataforma, o mercado está lá, 1,10,00. E meu stop é no 1,09,800. Aí você fala, nossa, caramba, ferrou. Não, ferrou não, peraí. Qual é a distância do seu stop loss? 200 pontos, não é? É só você subtrair. 1,09,800 para 1,10, né? Eu acho que se você colocar numa calculadora, você vai ver, são 200 pontos. Tá, esses 200 pontos, quanto que é? Qual é o cálculo? Não é cada 10 pontos é um PIP? Então, 200 pontos, só você dividir por 10. 200 pontos, 20 pips. Isso você vai acabar memorizando. Mas é tão simples. Tá muito difícil, então tira uma casa decimal e faz, quantos pips são? 20, pronto, acabou. Entendeu? Tá com dificuldade? Tira uma casa decimal e vê quantos pips são. Já tira aí e deixa só 2 casas decimais. Existe só uma exceção à regra, como é óbvio, como em tudo na vida, que é o dólar ien. O dólar ien não tem tantas casas decimais, tá? Ele tem só 3. Mas você consegue fazer um cálculo de forma parecida. Aqui no nosso caso, você está colocando aqui pips, tá? Lá vai ser a mesma coisa, só que antigamente, o dólar ien, você tinha, ele custava 151, hoje em dia custa 151,000. Antigamente era 151
0,00. Também tinha uma casa decimal a menos. E aí é a mesma coisa. Então se o seu stop for lá de 200 pontos no dólar ien, vai ser a mesma coisa, 20 pips. Então pontos, pips, tá? Lembra disso. O tempo você vai decorar e aprender. Fechou? Então, essa é a estrutura. Eu tenho que pensar no meu risco por trade em pontos. Ah, tá, mais ou menos aqui. Quantos pontos? Ah, eu vou colocar na plataforma, eu tenho que calcular em pips. Qual que é a plataforma que a gente usa? Plataforma de análise, eu gosto muito do TradingView, que é essa plataforma que você está vendo, porque ela tem muitos ativos. Tem ativos que você consegue operar e analisar, além do Forex, ouro, commodities, petróleo, ações. É muito completa, muito versátil, tem muitas ferramentas que eu gosto muito. Não tem nenhum tipo de parceria com eles. Quem sabe no futuro, ó, se você for aí no TradingView e estiver me escutando, eu sou um grande promotor da ferramenta. Mas, cara, no meu ponto de vista, é a melhor ferramenta para se analisar. O MetaTrader é a plataforma mais comum para se operar. Então, o MetaTrader ele é uma plataforma que você vai lá, vai fazer suas operações. Não tem muito segredo também. Você vai vir aqui, tem uma plataforma que é, claro, depende da corretora. Aqui na descrição do vídeo você encontra todos os links para as corretoras que eu uso e tudo isso. E aí, cara, você vem aqui e abre uma ordem. Não tem muito segredo. Ó, lembra os pontos, pips e tal? Como que funciona na prática? Essa daqui é a plataforma MetaTrader. Você pode baixar demonstrativo. Você vem aqui, vai ter que logar. No login, você vai ter que colocar sua senha, vai ter que colocar o nome do servidor. Então, quando você quiser criar uma conta no MetaTrader, dentro da corretora, vão vir 3 informações. Login, que é o número da conta, senha, super importante, servidor. Você tem que preencher o servidor correto, tá? Tem um servidor aqui, a conta da corretora, beleza? Lembra disso, servidor. Logou, legal, você vem aqui, coloca... Vai em propriedades, muda isso daqui se você quiser, deixa como você quer aí, preto, branco e tal. Mexe um pouco na plataforma, se quiser deixar assim como eu deixei, ó. É na verdade bem fácil, eu coloquei aqui propriedades, deixei o plano de fundo preto, primeiro plano branco, a grade quase preta, então eu coloquei preto aqui e fui tirando um pouco. Depois, barra de alta é lima, barra de baixa vermelha e tal. E deixei. Vem aqui, ó, template, salvar de template, coloco aqui default. Por que default? Por que eu salvo como default? Porque toda vez que eu abrir um gráfico novo vai estar salvo bonitinho assim. Então quando eu vier aqui, sei lá, o NZD USD, tá já padronizado, entendeu? Por isso que é importante salvar como default. Aí você tem aqui várias coisas, por exemplo, se você tiver em inglês, exibir idiomas, vai para o português do Brasil, para facilitar a sua vida. E aí você vai operar, cara. Você vai vir aqui, ó, nova ordem. Ah, onde que eu opero? Aqui, ó, nova ordem. Quero operar. Então, lembra, fui lá, calculei, maneiro. Quanto que eu vou abrir aqui? Vou abrir 001 lot. Legal. Vou vender. Vendi. Ih, caramba, mas agora eu tinha que ter definido meu stop loss. Não defini. Pô, posso vir aqui, ó, só clicar e arrastar. Pronto, seu stop loss está lá definido. Então, deixa eu só explicar aqui. Conforme você vai abrindo as ordens, deixa eu pegar um outro ativo aqui. Então, você abre uma ordem aqui, 001. Você pode já colocar, definir seu stop loss. Tem vários tipos de ordens. Você pode abrir a mercado, você pode abrir, ah não, eu só quero abrir essa ordem se o mercado bater aqui. Então, se bater ali, eu vou colocar uma venda. Aí você está vendendo uma sell limit. Se o mercado bater num ponto, você quer vender. Ou, se o mercado começar a cair, eu quero vender. Você pode fazer um sell stop, né? Não é stop loss, é outra coisa. Então, toda essa dinâmica de ordens, você tem que ir aprendendo. E como você faz para aprender isso? A última dica, conta demonstrativa, cara. Por que as pessoas tendem a fazer algo que elas não sabem numa conta real? Também não entendo, cara. Nunca vou entender. Nunca vou entender porque alguém vem aqui numa conta real, tenta operar dinheiro real, sem entender o que é lote, o que é. Como assim lote? Porque você viu quantas vezes eu falei lote, 001? Tá, o que é um lote? Você sabe o que é um lote? Um lote é o seguinte, no mercado de Forex, o lote padrão, a unidade padrão é um lote. Sabe quanto um lote representa? 100 mil unidades de um ativo. Então, se você comprar 001 lote do euro-dólar, você está comprando 100 mil unidades do euro-dólar. Por isso que quando você me vê operando 001, você está falando, pô, esse cara está operando pequeno, mas na verdade 001 são 1000 unidades do euro-dólar. E aqui é uma regra de 3 básica, né? Se um lote é 100 mil unidades, 0,10 lotes são 10 mil unidades e 0,01 lote, 1000 unidades, certo? 1000 unidades dentro das corretoras tradicionais é a quantidade mínima. Então, qual que é a quantidade mínima que você vai operar?
1.000 unidades um ativo que custa 1,08 aqui no caso do euro-dólar, ou seja, você está operando $1.000 aqui. A gente fala sobre um próximo ponto para terminar, alavancagem. O que é alavancagem? É exatamente isso, cara. Se você tem uma conta de $200, sua conta $200, está abrindo a ordem mínima que dá para você abrir no euro-dólar é 001 lote, não é? Quanto que 001 lote representa? A gente acabou de falar. $1.000. Por quê? 001 vezes o preço. 1.000 unidades vezes o preço, $1.080. Se eu tenho $200, quantas vezes eu estou me alavancando aqui? 5 vezes, cara. Por quê? Porque eu acabei de abrir uma ordem de $1.080, só que o valor que eu tenho na conta é 200. Então eu abri uma ordem 5 vezes maior do que a minha ordem efetivamente. Se eu estou abrindo uma ordem aqui de 0,20 euro-dólar, certo? Esse 0,20 euro-dólar representa o quê? 20.000 unidades, vezes o preço, 1,08. Quer dizer, eu estou operando lá 20.000, tá? Vamos falar que seja $20.000 aqui. E quanto eu tenho na conta? Putz, eu tenho na conta 700. Quer dizer, eu estou alavancado em muitas vezes. É só você dividir 20 por 700. Eu estou alavancado em mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes eu estou alavancado. Com $700 eu estou operando 20.000. Você pode fazer isso? Pode. Com segurança? Pode. Se você estiver fazendo operações mais curtas, você consegue trabalhar de forma equilibrada. Por quê? Porque você calculou seu risco por trade, tudo isso. O que você não pode fazer? Não calcular sua posição. Por quê? Porque aí você vai estar alavancado. Se você não tiver uma noção clara de onde é seu stop loss, onde é seu take profit, qual que é o tamanho do seu trade, quanto você quer arriscar, você vai fazer uma grande bobagem. Então, quando a gente vai operar, o que a gente faz? Primeira coisa, saber o tamanho da posição. Onde que é meu stop loss, qual o tamanho da minha posição, quanto que eu vou arriscar. Por quê? Porque aí a alavancagem ela é indiferente. A alavancagem é indiferente. Por quê? Porque eu não estou alavancado em termos de prejuízo. Eu não estou tomando um prejuízo que é maior do que a minha conta. Eu estou fazendo um risco por trade que ele é, no caso, 4% da minha conta, 3%, 1%, 2%, não sei, 0,5%. Então eu estou arriscando lá de $700, estou arriscando perder 7%. Imagina, 1%. Se eu estou alavancado em 30 vezes em tamanho de posição, não interessa. Por quê? Porque quanto eu vou perder se meu stop loss for atingido? $7. Então o problema não é a alavancagem, que é o que eu repito 20 vezes. O problema não é você estar alavancado. O problema é você estar alavancado sem saber o que você está fazendo. Sem stop loss, sem tamanho de posição. Por quê? Porque aqui é óbvio, cara, se eu estou alavancado de novo em mais de 20 vezes, mas vamos imaginar que sejam 20 vezes, se eu estou alavancado em 20 vezes, o mercado cai 1%, quanto que eu perdi? Se eu estou alavancado em 20 vezes, eu perdi 20% da minha conta num único trade. Então se eu não estopar aqui, eu perdi 20%. E muita gente não sabe, eu já expliquei isso, e como é o último vídeo que eu vou fazer para o YouTube, eu vou só bater aqui rapidíssimo. Cara, eu tenho uma tabela aí que a galera pode conferir que a matemática é essa, ó. A cada 10% que você perde, depois para você ganhar 11. Então, perdi 10%, eu tinha $1.000, agora eu tenho 900. Para eu voltar para os $1.000, eu tenho que ganhar 11. 20% já fica mais difícil. 30% aí eu vou pular aqui direto. Eu não lembro de cabeça todos os números. Cara, na hora que você perde 50% da sua conta, e esse é muito fácil, porque é uma conta muito básica, você tem que ganhar 100% do novo capital. Porque se você tinha uma conta lá de $1.000 e você perdeu 50%, então você tem 500 agora, para voltar para 1.000, para voltar para cá, você tem que duplicar a sua conta. Você tem que transformar 500 em 1.000 de novo. Ou seja, quanto mais para baixo você vai indo aqui nessa tabela, mais difícil vai ficando. Por isso que a gente tem que trabalhar com gestão de risco. Por isso que quando você começa a perder, você tem que reduzir a mão, operar menos, trabalhar de forma mais conservadora. Por quê? Quanto mais para baixo você for, mais difícil é subir de volta. É uma areia movediça, não é um poço com uma mola lá embaixo. Lembra disso. Muita gente fala, no fundo do poço tem uma mola, mas o mercado ele não é o fundo do poço que você pode chegar. Você pode chegar no fundo da areia movediça, onde você só vai descendo e não consegue nunca mais voltar. Se você perder 90% da sua conta, você tem que ganhar 1.000% para voltar para o 0 a 0. Ou seja, se você caiu de 1.000 para 100, agora você tem que transformar 100 em 1.000, você tem que ganhar 1.000%. São coisas surreais, assim, né? Não sei se dá 1.000 exatamente, mas é muito difícil você voltar. Quanto mais para baixo você vai, mais difícil fica subir. Por isso que você não pode ir para baixo. A galera pensa no mercado em aonde eu posso chegar para frente, mas não é o contrário, cara. Aonde que eu não posso ir para trás, porque se eu for para esse nível aqui, eu entrei na areia movediça. Já não tem como voltar. Esquece. Tem um nível que eu tô sendo muito sincero com vocês. Esquece. Você não volta mais, você não recupera.
vai ter que começar outra conta, vai ter que fazer um aporte novamente. Porque se já foi tão para trás, cara, que o seu emocional vai estar abalado, o seu risco por trade para ir recuperando vai ser super difícil. Então, lembra disso. Que vídeo, cara. Legal, gostei, foi muito bom. Eu acho que se eu tivesse realmente que fazer um único vídeo pro YouTube pro resto da vida, teria sido esse. Eu fui falando tudo que passou pela minha cabeça, eu tentei montar uma estrutura, mas eu acho que cobriu tudo, ficou muito legal. Talvez tenha ficado alguma dúvida, então eu vou aproveitar, já que é o último vídeo que eu faço, eu pelo menos tenho o bônus de poder responder os comentários, né? Então se você tiver dúvida, o que você pode fazer? Deixa aí nos comentários que vai ser um prazer responder. Eu entro nos comentários, eu sempre respondo os comentários da galera, eu sei que existe aquela regra, né? Nunca responda comentários da internet, mas eu não sigo essa regra, eu acho que a galera do meu canal é muito legal, então eu só tenho a agradecer a todo mundo, quase 500 mil inscritos, a gente já deve ter batido 500 mil inscritos quando você estiver assistindo esse vídeo, então eu só tenho a agradecer. E como eu falei, como você pode me ajudar? Cara, olhando a descrição do vídeo, entrando no link das corretoras que eu uso, entrando nos links dos nossos cursos, entrando nos conteúdos que a gente tem para oferecer, a gente tem um Telegram 100% gratuito, a gente tem muitas ferramentas, então se você quer realmente operar, se você quer realmente aprender, eu tenho as ferramentas gratuitas, cara, tudo gratuito, para depois você dar esses primeiros passos aí, talvez participando de algum curso nosso, alguma mentoria, alguma coisa, mas está tudo aí gratuito. Telegram, análises todo dia, agenda econômica, bombando de informação, tem muita coisa legal. Então eu sugiro que você dê uma olhada aí na descrição do vídeo. Como eu falei, deixe seus comentários, me segue lá no Instagram, vai ser sempre um prazer a gente compartilhar informações e conteúdos, beleza? Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço, valeu, tchau!